Bom, pessoal, então, conforme eu dizia, né, no finalzinho do nosso último vídeo, a legislação ao tratar das ações de família, lá no artigo 693, parágrafo único, vai sustentar que o procedimento voltado à aplicação das técnicas de autocomposição que carrega o nome de ações de família, não é aplicável, via de regra, às demandas alimentares, que continuarão a ser regradas pela legislação especial, pela Lei 5.478, que trata das ações de alimentos onde existe prova pré-constituída do grau de parentesco, do vínculo de parentesco, né? Então, em relação a essas ações de alimentos, eu não vou ter aplicação específica do procedimento previsto lá nos artigos 693 a 699. Contudo, isso não impede que não haja, né, aplicação subsidiária das disposições relativas às ações de família, aos conflitos envolvendo o direito a alimentos. Né? Sempre se teve uma preocupação em se estimular técnicas de autocomposição, sobretudo mediação, que possa dar voz àqueles que são envolvidos no conflito, né, nas ações de alimentos, e nem por isso eu vou deixar, né, não é em razão dessa disposição legal que diz que as ações de alimentos continuam a ser regulamentadas pela legislação especial, que eu vou deixar de aplicar e de estimular a técnica de autocomposição em relação às ações de alimentos. Só não há uma aplicação específica, né, deste procedimento que vai ter como pano de fundo o estímulo à realização de mediação e de conciliação, sobretudo. A legislação ainda continua, pessoal, sustentando que nas ações de família todos os esforços devem ser empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a realização da mediação e da conciliação. Então, muitas vezes, o juiz deve ser auxiliado por uma chamada equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar pode ter profissionais de N áreas distintas que tenham habilitação e expertise técnica para poder trabalhar com conflitos que envolvam, né, escuta, profissionais que estejam habilitados para poder ouvir as pessoas, para poder trabalhar aspectos psicológicos, né, para poder realmente fazer um exercício ali que é muito mais de psicologia e de assistência social. Então, muitas vezes o juiz vai trabalhar com auxílio de psicólogos, de mediadores profissionais, de assistentes sociais, de pessoas que tenham essa expertise que ele não tem e que possam auxiliar ali no restabelecimento do diálogo, da comunicação entre as partes, ok? Então, retomando, as ações de família são aplicadas às contendas, às lides que envolvam divórcio, separação, extinção e reconhecimento de união estável, guarda, visitação e filiação, excluídas deste procedimento as ações de alimentos que continuam a ser regulamentadas pela legislação especial, ou seja, pela Lei 5.478, que vai versar exclusivamente sobre aquelas ações de alimentos em que há prova pré-constituída do vínculo de parentesco, né, que sustenta a origem da obrigação alimentar. Nesses procedimentos, todos os esforços devem ser direcionados para a realização ou de mediação ou de conciliação, podendo o juiz se valer da assistência de equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, mediadores profissionais e outras áreas que tenham afinidade e que tenham expertise necessária para escuta, para restabelecimento de diálogo através da utilização de técnicas de comunicação não violenta. E qual é a diferença, né, substancial entre mediação e conciliação, já que o Código, nesta parte de ações de família, não faz diferença na utilização de uma ou de outra técnica. Bom, a mediação se difere da conciliação, segundo o Código, em relação ao seguinte: para que se utilize mediação,
não se exige a existência de vínculo, para que se utilize mediação, se exige a presença de vínculo prévio entre as partes, enquanto a conciliação dispensa a ocorrência desse vínculo, como as lides familiares. Via de regra, né, trabalham com a existência de relações familiares, o vínculo existe, o que já indica aí para uma inclinação para a utilização da técnica da mediação ao invés da conciliação. O terceiro mediador, pessoal, diferentemente do terceiro conciliador, atua reaproximando as partes, restabelecendo o diálogo entre elas, né? Utilizando muitas vezes de técnicas de comunicação não violenta para fazer com que as partes voltem a conversar, né? Na mediação, o terceiro mediador, ele atua muito mais como um auxiliar do diálogo, da reaproximação, do que propriamente um sujeito que intervém. Ele pode realizar sessões, né, de mediação separadas com cada uma das partes, a fim de ouvir as peculiaridades e as queixas de cada uma delas, para tentar reaproximar aí, e fazer com que elas voltem a dialogar. Né? Então, o terceiro mediador, ele não intervém propriamente para solucionar nem para sugerir qualquer tipo de solução para o conflito. O terceiro mediador tem um papel apenas de promover o diálogo, de restabelecer a comunicação. E a mediação, ela vai se encerrar, sobretudo, né, se houver um resultado positivo, com uma solução que é ditada pelas próprias partes e uma solução que vai implicar em concessões recíprocas para que se restabeleça um diálogo ali e uma solução que importe em benefícios mútuos para as partes, né? Então, não é uma decisão ditada violentamente, mas uma decisão que é fruto de um acordo de concessões recíprocas que importam em benefícios mútuos para as partes, e essa solução não pode ser ditada, sugerida, oferecida pelo terceiro mediador, ok? São as próprias partes que vão chegar a um consenso. Muitas vezes, para o profissional de direito, é muito difícil se trabalhar com a técnica de mediação, justamente porque ela é uma técnica de pacificação integral do conflito, que não trabalha com violência, que não trabalha com a voz da autoridade, né, onde todos os sujeitos são protagonistas da solução judicial, são eles que vão tomar essa decisão, né? Então, na mediação, o advogado muitas vezes tem dificuldade de trabalhar justamente porque nós do direito somos habituados a trabalhar dentro de uma lógica, né, binária, em que um sempre tem a razão em detrimento do outro, né? Uma lógica de violência, de opressão, de um sempre exercendo uma voz de autoridade sobre outro, e na mediação não, a gente quer o diálogo, a restauração, onde todos tenham voz, né? Então, muitas vezes é aconselhável que outros profissionais auxiliem na retomada desse diálogo. Então, o terceiro mediador, ele mais se aproxima de um sujeito que eu posso dizer como neutro do que propriamente como imparcial, apesar da neutralidade, na minha opinião, não existir, mas se é que possa se aproximar alguém de uma figura de neutralidade, essa figura de neutralidade poderia ser incorporada pelo mediador. Na conciliação, pessoal, a legislação já não exige, né, a ocorrência de vínculo prévio entre as partes. O terceiro conciliador, ele pode atuar sugestionando soluções para o conflito. Então, diferentemente do terceiro mediador, o terceiro conciliador, ele vai atuar sugerindo soluções para o conflito. Soluções que, da mesma forma, vão importar em benefícios para ambas as partes, mas que vão ter intervenção direta de um terceiro, né, que vai avaliar as questões jurídicas, verificar o que é melhor para as partes, né, e sugerir. Elas podem aderir ou não a essa sugestão, né, a essa solução sugerida. Então, a diferença é que na mediação o terceiro não intervém sugerindo nada, a solução é fruto de um acordo de concessões recíprocas e benefícios mútuos entre as partes, e na conciliação o terceiro pode efetivamente intervir sugestionando soluções para o conflito, soluções que também vão implicar, em certa medida, em concessões recíprocas entre as partes.
ok? Uma técnica exige a ocorrência de vínculo prévio entre as partes, essa técnica é a de mediação, e a técnica de conciliação dispensa a ocorrência de vínculo prévio entre as partes. Ambas as técnicas de autocomposição sugerem a participação de terceiros que estejam preparados ao exercício da escuta, preparados a trabalhar com técnicas de comunicação não violenta que possam restabelecer o diálogo, ok? Tanto uma quanto até outra técnica são previstas no procedimento das lides familiares, das ações de família, apesar do código não fazer diferença entre elas, como toda lide familiar pressupõe a existência de vínculo prévio entre as partes, o ideal é que se trabalhe com mediação nas lides familiares, ok? Bom, qual é o procedimento das ações de família, pessoal? E aí vem a primeira distinção quando nós comparamos esse procedimento especial com o procedimento comum. No procedimento das ações de família, obriga-se a realização da audiência de mediação, o que não significa que as partes estejam obrigadas a mediar ou a entrar num acordo com a aplicação de técnica de conciliação. Não significa que as partes são obrigadas a mediar ou a conciliar, tendo em vista que, como técnicas de autocomposição, tanto uma quanto outras são orientadas pela aplicação do princípio da autonomia, da liberdade, né? Como são técnicas que promovem, via de regra, a emancipação dos sujeitos que vão ter voz dentro da solução da controvérsia, tanto uma quanto a outra técnica não podem ser impostas às partes. A gente só concilia, só media se a gente quiser. Contudo, o Código estabelece que, diferentemente no procedimento comum, onde as partes podem, em comum acordo, renunciar à realização da audiência primeira de conciliação, no procedimento das ações de família, a realização da audiência é obrigatória, para ao menos coletar das partes, né, autorização ou não para início das sessões de mediação. Ou seja, realiza-se a primeira audiência se as partes não derem autorização para mediação ou para conciliação, o procedimento já se converte a partir daí em procedimento comum. Mas a primeira audiência é necessária ao menos para se coletar a vontade das partes no sentido de se realizar ou não as sessões de mediação. Essa audiência primeira, caso as partes acordem, né, estejam de acordo na realização das sessões de mediação ou de conciliação, essa audiência ela pode ser fracionada em tantas sessões quantas forem necessárias à resolução do conflito. Então, a gente pode ter 1, 2, 3, 4, quantas audiências forem necessárias, quantas sessões forem necessárias para que se chegue a um acordo, para que se chegue a uma solução que implique em benefícios mútuos para as partes. Uma outra estratégia que é utilizada para o Código com a intenção de promover o diálogo entre as partes é o fato de eu convocar o réu sem que a citação se dê com a contrafé. Ou seja, o réu, quando citado, ele não recebe cópia da inicial, né? Justamente com a ideia de que o réu não tome conhecimento prévio das acusações que estão sendo dirigidas a ele. Esse ponto foi objeto de inúmeras críticas quando o Código entrou em vigor por parte de processualistas. Havia todo um argumento no sentido de se violar direito a contraditório, a ampla defesa, já que o réu era citado para comparecer à audiência de conciliação sem tomar conhecimento das alegações que eram dirigidas a ele, né, daquilo que estava sendo imputado a ele. Acontece que esse problema ele é corrigido por uma outra passagem da legislação que diz que, apesar do réu ser citado apenas com os dados necessários para comparecer à audiência, isso não impede que o seu advogado ou ele mesmo tome conhecimento dos termos da inicial mediante consulta dos autos em cartório. Então, se o réu tiver vontade, né, de tomar conhecimento da inicial antes da audiência, basta que ele se dirija até a vara, até o cartório onde o procedimento está tramitando,
e pediu acesso aos autos para que ele tome conhecimento de todas as alegações sustentadas na petição inicial, para que ele não vá despreparado para a audiência, né? Essa audiência primeira, pessoal, além de ser obrigatória, né, ele exige o comparecimento pessoal das partes, e é por esse motivo que a citação no procedimento das ações de família é exclusivamente pessoal e vai ser feita por oficial de justiça, ok? Além disso, as partes precisam estar acompanhadas de advogado. É obrigatório o comparecimento pessoal das partes, ou seja, elas não podem ser representadas por procuradores, mesmo que os advogados tenham poderes especiais para transigir, eles não podem promover a representação pessoal das partes. As partes têm que comparecer pessoalmente a essa audiência, justamente porque a intenção dessa primeira audiência é coletar a autorização das partes para que se inicie, né, essa tentativa de mediação ou de conciliação. Então, as partes não podem se fazer representar por seus advogados ou por prepostos ou outros representantes. A presença das partes é obrigatória. Da mesma forma, caso as partes não compareçam, segundo a aplicação da regra geral, essa ausência é punida a título de multa, ok? Além disso, pessoal, nessa audiência, além da citação ser pessoal, de haver necessidade de comparecimento obrigatório das partes auxiliadas por seus advogados, o juiz pode ser auxiliado por profissionais que sejam especializados no assunto. Conforme a gente já disse, a presença de equipes multidisciplinares muitas vezes favorece, estimula a realização dessas técnicas. O juiz deve ser auxiliado, sobretudo nos casos em que haja relato de abuso ou de alienação parental. A legislação lá no artigo 699 obriga que o juiz, diante desses casos, seja auxiliado obrigatoriamente por equipe multidisciplinar, diante da gravidade dos fatos aí sustentados quando há alegação de abuso ou de alienação parental. Pode haver presença de laudo psicossocial ou biopsicossocial como meio de prova. Esse laudo seria elaborado pela equipe multidisciplinar que vai assistir o juiz, né, sobretudo nos casos de abuso e de alienação parental. A necessidade de intervenção do MP quando a ação discutir interesse de incapaz. O MP vai sempre intervir posteriormente à ouvida das partes, posteriormente à participação das partes. Então, ele intervém quando há interesse de incapaz envolvido, ok? Pode-se optar pela realização de audiências de mediação extrajudicial, se as partes tiverem, por exemplo, interesse em serem mediadas por um mediador que não seja credenciado do juízo, por exemplo, tem interesse em ser mediada pelo Serviço de Assistência Judiciária da PUC Minas, lá nos núcleos do Coração Eucarístico e da Praça da Liberdade, há serviço de mediação especializado. Caso a SAJ seja uma pessoa de confiança das partes envolvidas no conflito familiar, elas podem solicitar a suspensão do procedimento judicial enquanto elas se submetem à realização de mediação extrajudicial. Basta informar para o juiz que elas vão se submeter à mediação extrajudicial. Nesse caso, pessoal, diante do fato do juiz já ter determinado algum tipo de tutela provisória, por exemplo, regulamentando guarda de menor, ou deferindo alimentos provisórios, concedendo alimentos provisórios, impondo que esses alimentos sejam pagos por uma pessoa a outra envolvida no conflito familiar, ou mesmo qualquer tipo de tutela de urgência que envolva, por exemplo, separação de corpos, né, que envolva a regulamentação das visitas ou da guarda provisória. Essas tutelas provisórias concedidas em caráter de urgência vão ter seus efeitos mantidos enquanto perdurar a situação de suspensão do processo, em razão da realização de sessões de mediação extrafamiliar. Então, vocês podem ver, pessoal, que todo o procedimento de ações de família é voltado realmente a estimular essas técnicas de acordo que possam resolver toda a lide
do conflito familiar, não só aqueles aspectos jurídicos inerentes ao conflito, como todo o conflito sociológico, ou seja, de foro íntimo, de foro psicológico, subjacente àquela situação. Ok? É por isso que se estimula, através das ações de família, a realização ou de mediação ou de conciliação, mas nada como algo que seja obrigatório, sempre partindo do pressuposto que para se mediar ou se conciliar é necessário um exercício de autonomia, de liberdade das partes. Eu não posso obrigar ninguém a entrar em acordo. É por isso que muitas vezes se aconselha a utilização de mediação, que vai realmente procurar ouvir as partes para saber quais são as reais intenções dela e tentar resolver a raiva, o rancor, o ódio, o ressentimento, né, os sentimentos ruins que muitas vezes estão por detrás daquela situação que envolve os conflitos familiares ali. Bom, pessoal, para encerrar, é necessário que se saiba que exemplo do que ocorre em muitos procedimentos de jurisdição contenciosa, especiais de jurisdição contenciosa, chega no momento que o procedimento pode se converter no procedimento comum. Esse momento no procedimento das ações de família é o fato do acordo não ser realizado. Então, se o acordo não for realizado, seja ele de mediação ou de conciliação, o procedimento de ações de família, que até então era especial, porque voltado a esse estímulo, né, da realização da conciliação de mediação, torna-se procedimento comum. Está previsto lá no artigo 697, ou seja, se o procedimento de ações de família não chega a uma solução espontânea do conflito através de mediação ou de conciliação, eu converto o procedimento que até então era especial em procedimento comum. Ok, pessoal? Bom, é isso a respeito das ações de família. É um procedimento super importante que vai servir para dar uma melhor solução, uma solução mais adequada aos conflitos familiares na perspectiva do direito das famílias contemporâneo, que vem para realizar e promover a felicidade dos membros integrantes da família e dar voz, dar protagonismo a esses membros, tendo em vista esse conceito contemporâneo dos direitos da família, onde todo mundo deve ser feliz, né, de família eudemonista. Não era justo a gente trabalhar mais com solução de conflito familiar que parte da ideia de que só o juiz tem voz naquele espaço ali, que só o juiz é um agente que pode ditar soluções ali capazes de resolver totalmente o conflito. A ideia é se dar voz àqueles que efetivamente participam da associação, da situação, para que eles cheguem a uma solução que seja benéfica para todos. Ok, pessoal? Então é isso. Vocês podem ver que as lides familiares, as ações de família estão bem dentro dos propósitos do CPC de 2015, que é de estimular soluções alternativas para o exercício da jurisdição tradicional, desafogando o próprio judiciário, reduzindo o número de demandas que vão exigir uma intervenção direta do judiciário, com a aplicação adequada das técnicas de mediação e de conciliação às lides familiares, eu evito a repropositura de demandas que poderiam ter sido resolvidas consensualmente e com isso eu diminuo, né, o número de ações em trâmite no judiciário, sem falar da economia de custos, sem falar da economia de trabalho e da redução das demandas morosas, né, da redução da morosidade excessiva dos procedimentos. Bom, é isso, pessoal, e espero que vocês tenham compreendido alguma coisa. Depois a gente volta com mais videozinhos a respeito de procedimentos de jurisdição contenciosa, procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, ok? Um beijo, tchau, tchau.